Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. A minha mãe me ama e me enche de carinho, mas se eu apronto, ela me mostra o bom caminho. Essa é a minha mãe. A maternidade é um exercício que exige um desafio diário de dedicação, paciência, criatividade, jogo de cintura. Muitas vezes essa missão traz a carga pesada da culpa ou mesmo do medo. A gente teme errar, teme pela segurança do filho, pela saúde, pelas decisões. São noites em claro, são preocupações constantes e dúvidas, muitas dúvidas. Por isso, os Seus Filhos em versão ampliada de hoje é especial, dedicado às mães. Vamos na próxima hora abrir os microfones para as mães de todo o Brasil participarem conosco e compartilharem as suas experiências. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui nesse programa especial de Dia das Mães com a minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães também para você, Thaís, para todas as nossas ouvintes. Nos primeiros blocos, vamos dedicar a nossa atenção às mães de crianças. Eu também quero falar. A Mariângela é nutricionista e mãe da Mariana, de 6 anos. De Salvador, Roseli, ela pergunta sobre como pode ajudar a filha a criar uma rotina e executar tarefas do cotidiano sem resistências. Queria uma sugestão de como eu devo agir para que a minha filha faça coisas que são muitas vezes essenciais, coisas elementares do dia a dia e que ela cria uma resistência para fazer, como por exemplo, escovar os dentes, colocar o pijama. Como é que eu posso conduzir esses momentos para que ela faça efetivamente o que ela precisa, que é importante muitas vezes para a própria higiene pessoal dela? Roseli, nessa fase da vida, né, a gente fala ali de primeira infância, 6, 5, 7 anos, dá para cobrar essa realização de tarefas sem resistência, que é um detalhe que ela colocou aí? Eu estava ouvindo, né, o depoimento dela, a pergunta dela, e pensando aqui, nós esquecemos o que é ser criança, né, Thaís? A infância já está indo, desaparecendo, e a gente olha para as crianças e pensa que elas podem ser como nós, adultos. Não podem, né? A criança tem um mundo totalmente diferente do nosso, dos adultos, mesmo aos 6 anos, né? Pode ser 5, pode ser 7, e pode até ser um pouco mais tarde. Elas não têm essa noção de responsabilidade, de compromisso. Escovar o dente é chato, tomar o banho é mais chato ainda, principalmente se a criança está brincando, entretida com alguma coisa. Não dá, a gente precisa levar mesmo com a resistência das crianças. Então é um dia brincando sempre que for possível, né, que a paciência permitir, criando brincadeiras, apostando corrida até o quarto para colocar o pijama, coisas desse tipo. E no dia que não há paciência, isso acontece regularmente com mães de crianças, aí é firmeza, né? Precisa e vamos lá. Mas é preciso pegar pela mão e levar, apesar da resistência. Isso, Thaís, haverá sempre. Pronto, falei. Ana Paula Melo é mãe do Caio, de 12 anos. Ela, que é do Rio de Janeiro, quer saber como lidar com a questão dos estudos e dos jogos, já que o menino adora jogar virtualmente, Roseli. O que fazer hoje? Um mundo, né, onde a gente precisa de estudo, de concentração, e é onde os jogos eletrônicos vêm, ao meu ver, atrapalhando esse momento entre as nossas crianças e adolescentes. Preciso muito da sua ajuda. O que fazer? Qual o caminho para que eu consiga que meu filho consiga, né, andar em relação aos estudos e esquecer um pouco os jogos eletrônicos? Pergunta de $1 milhão, Roseli. Tá com você a resposta. Ah, se eu tivesse uma resposta mágica, né? Faz isso e pronto, resolve. Não temos. O importante é lembrar que as crianças, principalmente nessa idade, né, 12 anos, 11, por aí, adoram os jogos. Os jogos são muito sedutores, pegam a criança porque apresentam uma dificuldade que a criança pode superar, basta tentar. E a gente deveria pegar essa dica, né, para lidar com as crianças. Elas adoram desafios,
É claro que nem sempre vão adorar como adoram os jogos, mas a questão é apresentar o mundo para a criança de uma maneira tal que ela consiga dividir o seu tempo, que ela se interesse, que ela fique entretida. Então não é só estudo, a gente criou essa ideia de que precisa estudar. Aos 12 anos, Thaís, a criança pode muito bem dar conta, né, do estudo da escola e fazendo de vez em quando tarefas em casa, mas ela vai aprender muito em casa também, sem ser conteúdo escolar. Ela aprende observando, ela aprende interagindo, ela aprende jogando com os pais, jogos de tabuleiro, por exemplo. Então, o que nós temos de fazer é apresentar novidades para as crianças, mas novidades muito interessantes. Não adianta a gente apresentar alguma coisa que a criança vai achar chata. Não, a gente precisa usar a nossa criatividade, Thaís, e apresentar desafios interessantes para eles. Palavra de ouvinte. Conosco agora a Camila, de Curitiba, que tem uma filha, Roseli, de 5 anos. Ela quer saber como pode ajudar a menina nas relações pessoais, já que por conta da pandemia a criança se afastou dos amigos que tinha. Sou mãe da Beatriz, ela tem 5 anos. Ela tem tido dificuldade de se relacionar com os coleguinhas após a pandemia. Como que eu posso ajudar ela a se abrir mais e estar melhorando o seu relacionamento com os colegas? É um período, Roseli, principalmente que as crianças vão para as escolas, por exemplo, para treinar essa socialização, né? Começam a estabelecer alguns vínculos diferentes daqueles já existentes na família. A mãe pode ajudar de alguma forma, auxiliar nessa relação, ou é deixar por conta da menina? É mais deixar por conta da criança, né? Foi muito tempo distante de colegas, de crianças da mesma idade ou idades parecidas. E aí as crianças perderam o jeito. Não é só a filha da Camila, né? Muitas crianças estão assim enfrentando dificuldades nesse retorno ao convívio com seus pares. Então é assim, apresentar companhia para a criança e deixar com ela. Ainda quando a criança vai à escola, Thaís, a figura central na escola não são os colegas, é o adulto, é a professora, o professor, mas é esse adulto que ajuda a criança a interagir com as outras crianças. Então é assim, apresentar a possibilidade, dar espaço, dar tempo, que a criança resolve. Seus filhos em versão ampliada especial de Dia das Mães, tirando dúvidas das ouvintes por aqui. Nesses primeiros blocos, estamos dedicando a nossa atenção às mães de crianças. Que sufoco! Conosco agora, Fernanda Araújo, de Fortaleza, que tem um filho de 8 anos. Meu filho de 8 anos utiliza o YouTube para pesquisa de conteúdos pornográficos. Como é que eu posso lidar com isso? E aí, Roseli, percebeu que o filho estava tendo acesso a conteúdos pornográficos. Com essa faixa etária, 8 anos, conversar adianta? O que ela pode fazer? A gente precisa entender, Thaís, que a criança tem muitas curiosidades a respeito do mundo adulto, né? Ela já recebe muitos conteúdos do mundo adulto, com os quais ela nem consegue lidar direito, mas aí ela se interessa por essas questões do mundo adulto que não se fala quase. Então é natural, se a criança está na internet sozinha, sem a tutela de adulto, ela vai cair em pornografia, em sexualidade adulta. Então é preciso aquela questão que a gente insiste tanto, né? Tutela. Criança não deve ficar na internet sozinha. Os pais ou outro adulto responsável precisam estar por perto para dizer, não, isso é para quando você crescer. Então não é uma questão assim de proibição, é de selecionar aquilo que é possível ele entender, absorver, se divertir. E pornografia para criança de 8 anos não é a melhor maneira da gente apresentar a sexualidade da forma adulta.
E tem dica na área chegando para as mães de crianças. Vi e curti. Que dica é essa, Roseli? Thaís, você sabe que eu fui lá atrás, nos filmes mais antigos, e eu me lembrei de um que eu gostei muito. É um filme da década de 2000, eu acho que foi feito logo no início, né? 2000, 2001, por aí. Os Garotos da Minha Vida. E aí é uma história de uma jovem que tem muitos sonhos, é escritora, e aí de repente ela engravida e tem um filho. E sabe essa luta diária das mães, principalmente as mães que não têm um companheiro por perto, o pai da criança, para colaborar e compartilhar? É impossível a gente não se identificar com as questões que esse filme apresenta. Os Garotos da Minha Vida. Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás. Os filhos crescem, mas as dúvidas continuam. E a adolescência é uma fase que desafia muitas famílias. É época de descobertas, da busca pela independência, pela privacidade. É tempo de mudanças físicas e emocionais. Por isso, agora vamos compartilhar as experiências e os questionamentos de mães de adolescentes aqui no nosso programa em versão ampliada, especial de Dia das Mães, hoje na Band News FM. Pronto, falei. A Maria do Carmo é de Goiânia e quer saber como lidar com o filho adolescente que quer ser sempre o dono da razão. Tudo que a gente vai falar com ele, conversar com ele, ele não aceita, ele apela. Tudo, ele que tem razão. E a gente sabe que ele está errado. Como que eu posso lidar com ele? Roseli, vamos lá. Nessa transição, da adolescência para a vida adulta, o filho já quer mais autonomia, já busca isso, mas a mãe está ali do lado, está percebendo que não tem tanta maturidade. Como lidar, hein? Criamos os nossos filhos de uma maneira tal que tem sido difícil para eles atingir a maturidade. Mas a responsabilidade é nossa. O que eu posso dizer para Maria do Carmo? Maria do Carmo, olha, muitos jovens, olham quando entra a adolescência e permanece esse período, olham para esse mundo e pensam assim, nossa, está tudo errado. E está tudo errado porque eu não colaborei para criar isso. Então vou mudar. E é por isso que eles pensam que sempre tem razão. A melhor maneira de dialogar com eles não é discutindo uma posição pessoal, mas é usando uma notícia, um filme, qualquer terceiro elemento aí para discutir a respeito daquilo. E talvez você possa, antes de oferecer a sua opinião, ouvir a dele, Muitas vezes é isso que eles pedem. Atenção, ouvidos, escuta. É isso que eles pedem, preciso. E cá entre nós, Maria do Carmo, de vez em quando eles têm razão, viu? Eu também quero falar. E quem vai falar conosco agora é a Alessandra Biancardi, de Vitória. Ela quer saber como pode auxiliar o filho adolescente a lidar com os próprios sentimentos. Eu tenho um filho de 13 anos e agora ele está na transição, nessa fase de criança para adolescente. E às vezes fica com sentimentos muito confusos, E a gente, enquanto mãe, fica um pouco insegura de como agir, como lidar com essa fase. Como essa mãe, Roseli, pode ajudar o filho nesse processo até de autoconhecimento? Nós não demos muita atenção para essa questão dos sentimentos, das emoções. Nós ensinamos muita coisa na infância, mas pouco ensinamos a respeito das emoções que eles sentem, Então é preciso que a gente ajude nesse início de adolescência o adolescente a se entender. A gente não precisa entender o adolescente, que talvez a gente nunca consiga, Thaís. Mas quando a gente colabora para que ele se entenda, pode ser uma dica de autoconhecimento para eles, que pode ajudar muito nessa caminhada, que não é fácil, não. Então, se ele está inseguro, a mãe percebe isso, é traduzir para ele.
olha, você está errando isso por insegurança, pensa um pouco. Ou você está fazendo isso porque está com receio, dá uma olhada nisso. Então é dar dicas, né, das emoções que a mãe percebe que assaltam o seu filho. Seguimos por aqui com mais participações. Palavra de ouvinte. A Liliana Benevides fala de Fortaleza. Ela tem um filho de 13 anos e pergunta sobre como lidar com a ansiedade do jovem. Como é que a gente deve lidar com os adolescentes depois de quase 2 anos sem ir para a escola, assistindo aulas online e agora tendo que ir para a escola, assistir aula presencial, fazer prova presencial? E aí como é que a gente lida com as crises de ansiedade desses meninos, né? Eu acho que essa é uma preocupação de muitos pais. E é mesmo, Roseli, porque a gente vê na prática, né, o impacto dessa retomada das aulas presenciais depois de tanto tempo de afastamento. Os jovens estão mais ansiosos, estão mais irritados em alguns casos, mais depressivos em outros. Quem está ali no entorno ajuda de que maneira? A escola deve ajudar muito nesse momento, tentando entender essa situação, né? A avaliação, a prova, nesse momento, provoca mesmo muita ansiedade. São 2 anos, né, distante desses rituais escolares como provas. Então, a escola poderia mudar um pouco a maneira, Thaís, de avaliar o processo de aprendizagem dos seus alunos, principalmente os adolescentes. Agora, os pais podem ajudar em casa, encorajando, né, dizendo o quanto ele sabe a esse respeito, falando um pouco dessa emoção, né, desse sentimento de ansiedade, fazendo a relação disso com o tempo distante da escola. Isso pode ajudar o adolescente a se entender um pouco mais. Hora de abrir espaço para a participação da Daniela Oliveira, que é de Belo Horizonte. E eu tenho uma dúvida que é sobre as nossas séries e filmes dessa faixa etária. Geralmente eu assisto com a minha filha e sempre dou as minhas opiniões. Olha, isso é bom, isso não é bom para nós. Olha só a ação e reação, olha o resultado que ela teve com essa ação. Eu fico me perguntando se isso é educativo ou se isso desperta ainda mais uma vontade da criança se aprofundar naquele determinado assunto e, de repente, ir por um caminho errado. E aí, Roseli, é tão simples assim? Não é, viu? Não é mesmo, Thaís. Daniela, nós temos o costume, a tradição nos levou a isso, né? A sempre considerar que há uma responsabilidade fora do filho para levar ele a um mau comportamento, a uma desobediência, um mau caminho, né, como muita gente diz. Mas não é. Os filmes funcionam como iscas que podem pegar um adolescente, pode não pegar outro, podem servir também como inspiração, mas não é sempre para uma influência negativa, pode ser para influência positiva. O importante você já faz, é debater com ela o conteúdo do filme que vocês assistem. Isso é muito importante para ela saber a sua opinião e entender, né, quais são os valores da família a qual ela pertence. Programa Seus Filhos em versão ampliada especial de Dia das Mães. Estamos tirando as dúvidas das mães agora de adolescentes. Que sufoco! Hora da participação da Sinara, que é de Salvador. Como que a gente faz para lidar com essa introspecção dos filhos quando eles chegam na adolescência? Essa distância que a gente agora tem que aprender a lidar, quando na verdade, até pouco tempo atrás, a nossa relação era completamente integrada, completamente participativa, um na vida do outro. Roseli, para entender um pouco melhor o filho na adolescência, lembrar da nossa adolescência é um bom primeiro passo? É um bom caminho? É um bom caminho, Thaís. Aliás, poucos pais se lembram, né, da própria adolescência quando lidam com os filhos adolescentes. Seria ótimo lembrar o trabalho que eles deram para os seus pais lá atrás, né?
para ajudar a ter um pouco mais de empatia com seu filho adolescente na atualidade. Mas, Sinara, esse afastamento é necessário para ele, né? O seu filho entra num período que é um caminho sem retorno para a vida adulta. E vida adulta é assim mesmo, né? É ter o seu próprio espaço, fazer as suas escolhas. Então, isso leva a um afastamento emocional dos pais. Então, aquele relacionamento que você teve com o filho criança deixa de existir. A família muda e deve mudar, né? Para se adaptar a essa nova fase da vida do filho. Mas é assim mesmo, esse afastamento é apenas uma busca de outro caminho, do próprio caminho. Não significa rejeição dos pais. Mais tarde, quando ele tiver atingido a maturidade, esse relacionamento volta, né, ao aconchego que é a relação pais e filhos. Vi e curti. E eu sei que tem dica de filme para as mães de adolescentes. Que dica é essa, Roseli? Que susto, né? Que susto que é acordar um dia e ver que o filho disse adeus à infância e entrou na adolescência. E a adolescência traz muitos percalços aos pais e aos próprios filhos também. Então me lembrei muito de um filme, que é um filme até que pesado, viu, Thaís? Mas nos ajudam a pensar uma maneira assim de entender essas mudanças. O filme é Aos 13. Antigamente, quando eu me excedia, eu fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Filhos criados, trabalho dobrado. É o que diz o ditado popular. Cada fase da vida dos filhos traz uma preocupação diferente, um novo desafio. E os filhos na vida adulta também geram toda aquela expectativa, dúvidas, porque eles têm autonomia para a tomada de decisões e muitas vezes nos sentimos apenas espectadores. Mas como lidar com a maternidade nessa etapa? É sobre isso que a gente conversa agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. A Fernanda tem um filho de 27 anos que não morava mais na casa dela, mas teve que voltar. De Porto Alegre, ela tem uma dúvida exatamente sobre isso. É normal o relacionamento com os filhos parecer um pouco distante quando eles voltam a morar com a gente depois de um período fora? E aí, Roseli, é normal essa mudança no relacionamento? Imagine você, Thaís, um jovem adulto que tem sua vida, tem autonomia, não precisa explicar nada para ninguém, de repente volta a morar com a mãe, com os pais. Para eles é muito difícil. Então, essa distância, né, na verdade, é primeiramente uma dificuldade do filho adulto enfrentar essa nova etapa da vida, diferente, indesejada, mas também cada um tem a sua própria vida. De vez em quando, eles se encontram. É isso que os pais de filhos adultos devem esperar, né? De vez em quando, alguns encontros. Agora, emocionalmente, a ligação continua. O vínculo permanece. Que sufoco! A Jandira, de 73 anos, é mãe de 4 filhos e mora em Salvador. Ela tem um desabafo. O que é que eu faço para meu filho me aceitar na casa dele? Ele já é um homem independente de 50 anos, mas ele acha que eu não devo frequentar a casa dele. Eu me sinto mal. Já até pedi para no Dia das Mães ele fazer uma homenagem a mim, mas ele não quis e disse que não adianta, não sabe o que é que eu vou fazer na casa dele. Ai, Roseli, me partiu o coração. Mas o que você diria aí para dona Jandira, que está tão incomodada, né, com esse afastamento do filho? É verdade, né? Jandira, você precisa acatar, né, a decisão, a escolha dele. Nós não sabemos por que é que ele tomou essa decisão. Mas talvez ele precise disso, né? E olha que 50 anos não é pouca idade, é bastante.
Então é preciso entender, tentar entender por que é que ele fez essa escolha e parar um pouco de insistir, né? É difícil para você, Jandir, eu sei, porque nessa idade tudo que a gente quer é o reconhecimento dos filhos. De alguns a gente tem, mas às vezes a gente não consegue de todos. Então siga em frente a sua própria vida. Eu também quero falar. Conosco a Marli, do Rio de Janeiro, que é mãe da Maria, de 32 anos. Depois que casou, pouco me solicita, pouco fala das suas decisões e projetos. Gostaria de saber se essa forma de agir indica que eu não interfira em sua vida. Roseli, virar espectador apenas da vida dos filhos é muito difícil, né? Porque normalmente ali até a adolescência, a infância, a gente tem aquele papel ativo, né? De dar a opinião, de participar, de ajudar nas decisões. Quando é pequenininho, né? De fisicamente ali dar um suporte, mas aí eles crescem e a gente fica ali olhando de longe. Não é fácil, né? Deixar de ter filho criança, adolescente e passar a ter filhos adultos. Porque é uma perda, Thaís. É uma perda, principalmente daquele papel do cuidado de 24 horas, da responsabilidade, do compromisso. Os pais, né, de crianças e mesmo de adolescentes são responsáveis pelos filhos, dirigem a vida dos filhos e na adolescência um pouco menos, mas ainda dirigem. Aí quando chega na vida adulta, Marli, é isso, né? Ela tem a própria vida, faz as suas escolhas, vai arcar com as escolhas que faz, seja para o bem, seja para o mal, mas o que você pode fazer é aguardar o pedido dela de uma opinião sua. A gente só deve opinar na vida dos filhos adultos quando a gente acha que é muito importante e quando eles pedem. E se a gente permite com tranquilidade, né, que eles assumam a própria vida, muitas vezes eles virão, né, pedir a nossa opinião. E aí é a hora da gente voltar àquele papel de mãe, sabendo que não vamos dirigir, vamos apenas opinar para que ele tenha mais informações para fazer as próprias escolhas. E não é fácil, né, Roseli? Quando a gente fala dessa saída, principalmente do filho de casa, tem até um nome, essa tal síndrome do ninho vazio. Quando a gente sente que não está dando conta de lidar com tanta mudança, vale buscar o apoio de uma rede, né, de amigos, de vizinhos, daquelas pessoas mais próximas, vale buscar uma ajuda profissional em situações em que nem essa rede mais próxima pode auxiliar? Vale muito, Thaís, muito mesmo, porque algumas mulheres transformam a própria vida em vida de mãe, né? E aí quando o filho se afasta para assumir a sua vida, fica essa sensação mesmo de que o ninho ficou vazio. Então fica o vazio, um lugar vazio. E é preciso que a mulher preencha esse lugar que era do filho com a própria vida. Pode recorrer aos amigos, né, para ganhar uma vida própria novamente. E se está muito difícil, uma ajuda profissional é muito bem-vinda. Seus filhos em versão ampliada especial de Dia das Mães. Já falamos sobre as dúvidas das mães de crianças, de adolescentes e agora o nosso espaço está aberto para tirar as dúvidas de mães de adultos. Conosco por aqui, Roseli, temos a palavra da Madalena, ela que é de Brasília e quer saber como lidar com as mudanças no comportamento dos filhos adultos. Sobre a função materna que nos remete a inúmeras cobranças quando alguns filhos adultos já criados de forma idêntica, ambiental, escolar, doméstica aos outros filhos, passa a se comportar de maneira oposta à criação que foi seguida pelos outros. E muito se fala disso, olha, mas eu criei igualzinho esse filho e esse daqui, eles têm as mesmas oportunidades, cresceram do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, mas é completamente diferente do outro. É assim mesmo, né, Roseli? Sim, sim. A gente acha, né, que quando nasce uma criança, ela vai receber
tudo, né? Tudo dos pais e do mundo, mas ela tem a sua própria maneira de enxergar tudo isso. E é isso que muda, né? Então, uma atitude que você toma com um filho e com o outro, a mesma atitude, reverbera de modos muito diferentes para eles. Então, é preciso que a gente aceite as escolhas dos nossos filhos adultos. A gente pode não concordar, pode achar que não são as melhores escolhas, mas nós fizemos isso também, né, Thaís? Não fizemos muitas vezes as melhores escolhas, aprendemos com os nossos equívocos e assim será com os nossos filhos. Esse programa especial de Dia das Mães fica disponível para você acessar quantas vezes quiser. É só entrar no site da Rádio Band News FM, procurar por Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Fique à vontade para compartilhar também. Se quiser participar conosco, é só mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra, os corações dos filhos. Agradeço demais a produção da Camila Quaresma, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, a sua companhia todos os dias por aqui, nas nossas colunas e no nosso programa em versão ampliada. Roseli, um beijo para você, feliz Dia das Mães. Que seja um ótimo dia para todas as mães, para as nossas ouvintes, para você, Thaís, para os nossos colegas da redação. Um beijo a todas as mães, muito carinho. Muito carinho para você que fica aqui com a gente e já sabe, né? Continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Seja feliz, mamãe, mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz, mamãe, seja feliz, mamãe, mamãe, não chore. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.